Salve, muito boa noite. São tempos de política de cabeça para baixo. É a política discutida no Supremo Tribunal Federal e na Polícia Federal. É assim que anda o debate aqui em Brasília. Hoje, o Supremo Tribunal Federal foi mais uma vez assunto de todos os debates e de toda a crônica política, enquanto a Câmara e o Senado votavam projetos importantes. Para se ter uma ideia, o foro privilegiado virou o grande debate nacional. Muita gente nem sabia dessa história de foro privilegiado. Prisão em segunda instância, então, é a grande novidade. Todo mundo achava que a prisão era no momento em que o juiz, lá no município, decretava a prisão e mandava prender. Mas não, a política mudou. E nós aqui no Frente a Frente estamos mais uma vez debatendo a política e levando a você dados e pessoas para que você tome a decisão neste ano eleitoral. Hoje aqui no Frente a Frente, nesta quarta-feira, diretamente dos estúdios da Rede Vida aqui em Brasília, o deputado Arnaldo Faria de Sá. Deputado, muito obrigado por vir aqui nesta quarta-feira participar desse debate nessa mesa redonda. Eu liguei a participar do debate da Rede Vida com você, com a Denise, estou à disposição. Pois é, e como sempre aqui, minha parceira Denise Rotenburg, neste programa importante, porque é um momento político definitivo, né, Denise? É verdade, né? Estamos aí no ano eleitoral, o quadro completamente incerto, mas graças a Deus nós temos à mesa uma pessoa que tem 32 anos de mandato na Câmara dos Deputados, é formada em Direito, Contabilidade, especialista em reforma previdenciária, já passou por muitas na Câmara, né, deputado? Fernando Henrique, Lula, Dilma e Temer. Pois é, então é uma pessoa que tem aí muita experiência, uma larga experiência para tentar nos dar uma luz nesse fim de túnel da política que parece que não chega, né? Parece que a luz que vem lá do outro lado é um trem atropelando todo mundo, né? Como é que o senhor está vendo esse momento de tanta incerteza no ano eleitoral, como não acontecia há muito tempo, acho que desde a redemocratização do Brasil? Eu acho que você tem um quadro parecido de 89. Em 89, tinham milhares de candidatos a presidente e a coisa estava complicada. Mas naquela época era eleição solteira, agora é uma eleição casada, pior ainda. O senhor pode explicar para o nosso eleitor a diferença entre uma e outra? É que naquela eleição era só presidente. Agora você tem eleição de presidente, governador, deputado federal, deputado estadual, senador, tudo junto, numa barrafunda como essa que nós estamos vendo. A cada dia é uma novidade. Hoje, qual foi a novidade? Joaquim Barbosa não é mais candidato. O PSB ficou solto nesse jogo. O Jair, que tinha batido no teto, tem um fôlegozinho para subir agora. Mas você não tem mais nada do que isso. Ciro ali patinando, Marina patinando, Geraldo nem aparecendo e os outros candidatos todos surfando na possibilidade de terem um espaço. Mas está muito complicado e, como lembrou Zé Maria, é Polícia Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público Estadual e o Judiciário para complicar a vida política de muita gente que tem rabo preso. Pois é. E a gente discutiu exatamente isso. O PT acabou definindo ali o seu adversário, Jair Bolsonaro. E como troco, Jair Bolsonaro definiu ali o seu adversário, o PT. E aí, desesperado, está o setor empresarial, o setor de centro, tentando buscar um candidato. Como é que é isso? Não decola? O Alckmin não decola? Eu acho que o Jair Bolsonaro já definiu sua posição. Ele é o terceiro colocado da eleição. E como terceiro colocado, ele é o terceiro. E como terceiro, ele vai ser o pêndulo. A hora que ele tomar a posição para o primeiro ou para o segundo, ele vai definir a eleição. Então, o senhor acha que ele não está no segundo turno? Porque ele disse para a gente, ele deu uma entrevista hoje ao CB.poder, que é um programa do Correio Brasiliense, e também teve um almoço no site Poder 360, do jornalista Fernando Rodrigues, onde ele dizia que eu vou liquidar todos esses candidatos de centro num tiro só, vou juntar todos e liquidar num tiro só, porque juntos eles têm muito pouco além do que eu tenho hoje. Na verdade... E diz que o adversário dele no segundo turno vai ser quem o PT indicar. Eu acho que o Jair, logicamente, dá um exemplo figurado. Mas o tiro na política é diferente do tiro que ele conhece. E você tem um exemplo aí na própria campanha dele. Ele já com todo esse cabedal de percentual nas pesquisas, no momento da janela para tirar, ele levou quantos deputados do partido dele? 9. Apenas 9. Mas já é uma força, né? Sim, mas eu estou dizendo, se ele tivesse uma força
consolidada politicamente, ele levaria 20, 25 deputados. Se ele não levou 20, 25 deputados, é uma coisa que tem uma certa cautela. Mas a pessoa até pode pensar em apoiar o Jair, mas não quer jogar de corpo na campanha dele. Então, na verdade, você vê que tem alguns deputados até que dizem que vão apoiar, não estão no partido, mas não foram para o partido dele. Então, na verdade, eu acredito que o Jair vai ser um player da eleição, não tenho a menor dúvida, mas não vai chegar nem no segundo turno. Vai ser o grande cara do segundo turno, sendo o terceiro colocado. Deputado, mas aqui houve uma mudança aí e a estratégia do Jair Bolsonaro é falar diretamente com o eleitor. Muitos até identificam o Jair Bolsonaro como um não político. E isso pode até atrapalhar hoje, ter muitos deputados. Vai crescer, não tem a menor dúvida. Ele tinha um teto, bateu no teto por causa de Joaquim Barbosa. Retira o Joaquim Barbosa, o teto dele fica aberto, ele pode subir um pouquinho mais. Mas acontece o seguinte, numa eleição presidencial não basta apenas essa colocação de você ter um contato direto com a população, de ser o catalisador da insatisfação total. Você precisa ter equipe, você precisa ter time e você precisa ter proposta. E aí falta muita coisa para o Jair. Quem que o senhor acha que tem esse perfil no atual quadro aí de pré-candidatos? Uma vez que não deve mudar muito perto do que já eu acho que o Hulk da Globo ainda vai aparecer. É? O quadro, então, não está formado ainda. O senhor acha que ainda vem um nome novo aí? Novo Hulk da Globo. Mas um novo Hulk ou um dentro da política mesmo? Dentro da política, um novo Hulk. Acho que a Globo vai monitorar aí alguma condição e ela tem um grande poder ainda no país, lamentavelmente, né? E acaba fazendo essa referência. Se tivesse seguido com o Hulk, não tinha a menor dúvida que o Luciano hoje seria o primeiro colocado nas pesquisas. Mas aí, logicamente, no contexto geral, ele não quis se arriscar e deixou de ser candidato. O Joaquim Barbosa veio despontando nessa possibilidade de ter um espaço, mas nós conhecemos o Joaquim Barbosa. O Joaquim Barbosa é uma pessoa que, por ter sido ministro-presidente do Supremo Tribunal Federal, sido relator e presidente do mensalão do PT, naquele momento do STF, ganhou um bom espaço, mas ele não tem um grande relacionamento político. E vocês sabem, quer dizer, pode-se criticar tudo quanto é político do mundo, mas precisa do político para fazer política, e ele não tem isso. Pois é, eu conversei hoje com um juiz federal que estava me mostrando ali a dificuldade do Joaquim Barbosa, mostrando que não é fácil ser juiz. E a ideia geral é que Joaquim Barbosa amarelou. Ele viu ali a possibilidade de pegar um abacaxi, que é entrar na presidência da República a bordo de partido político. Não há como fazer política sem um partido político. Você não acha que ele viu ali a possibilidade? E veja bem, Joaquim Barbosa renunciou a um cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal e disse que a família dele foi ameaçada. Quer dizer, o juiz não pode dar essa pista. Olha, Zé Maria e Denise, eu acho que quem é político não pode ter medo de ameaça. Se o cara tem medo de ameaça, sai fora que é melhor. Agora, a gente também percebe que o governo está tentando se segurar. O presidente Michel Temer já teria dito a alguns companheiros lá dele de partido que ele não pretende ser candidato à reeleição, mas ele continua se posicionando como tal para o grande público. Como é que o senhor vê essa movimentação aí do governo? O Michel está querendo arrumar uma brecha para poder apoiar alguém que vai ganhar a eleição. E com isso, ele conseguir ser ministro de qualquer coisa e manter o foro que ele precisa. Porque a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, já tem 2 processos prontos contra ele, já instaurados no Supremo Tribunal Federal, só estão suspensos pelo exercício do mandato, mas tem mais esse dos portos, e certamente vai ter mais alguma coisa até o final do ano. Ele precisa de alguma coisa, porque certamente ele não quer repetir Lula, ele quer continuar solto. Como é que está a sua relação com o presidente, politicamente? Eu conheço o Michel, logicamente, tive muitos embates com ele, porque o Michel se fez, você vai lembrar, e a Denise também, se fez da reforma da Previdência da FHC. A reforma da Previdência, da emenda aglutinativa, né? A emenda foi rejeitada, entendeu? Luiz Eduardo inventou a tal de emenda aglutinativa e o Michel assinou. O Michel nasce ali. Então eu conheço bem o Michel, que ele nasce
na reforma da Previdência de FHC. Ele era o líder do PMDB, né? Mas Foi antes disso. Era líder, nessa ele era época. líder. Mas ele não tinha expressão nacional. Não Ele não tinha. Ele era líder de conchavo, não era de expressão nacional. Ele ganha expressão com essa emenda aglutinativa, aí acerta a substituição do Luiz Eduardo, ele vira presidente, do Eduardo, da Câmara. E era na segunda metade do mandato, ele se reelege com facilidade em 98, porque ele continuaria presidente. Lembra disso? Porque todas as eleições dele, a de 86, a de 90, a de 94, pula 98, todas foram com dificuldades. A de 98 foi bem porque ele precisava da reeleição para poder continuar reeleito presidente da Câmara. E depois ele teve, em 2002 já não foi bem votado, inclusive, se o Enéas tivesse mais um candidato à sua chapa, Michel teria ficado fora da eleição de 2002. Ele foi o único do PMDB? Foi o único do PMDB, e era no rodízio, era o último rodízio que ele chegou. Mas se o Enéas tivesse mais um candidato, Enéas fez 5. Se ele tivesse mais um, teria feito 6 e Michel teria ficado fora. Então, ele nunca foi bom de voto, Michel, nunca foi bom de voto. Tirando-se de 98, nunca teve votação expressiva. Mas conseguiu se sustentar no esquema de poder, virou presidente naquela briga do PMDB, que o candidato a vice não era nem ele, na primeira eleição da Dilma. O candidato era o Renan Calheiros, que no caso da Mônica se queimou e aí virou Michel. E ele dominava a máquina partidária, como Dominava sempre, a máquina, domina ainda, né? Domina ainda, até hoje. Eu fiquei sabendo que ele está visitando os presidentes dos diretórios regionais. Ele está reunindo, já fez 2 reuniões, vai para a terceira reunião. Mas ele está recebendo também um a um para sentir ali o partido político e acho que ele não é candidato. Ele é águia politicamente, não é essa a menor dúvida, e lógico, se sentindo continuar o clima marasmo, no PMDB, né? Sentindo o clima no PMDB, lógico. né? Para ver se vai ele ou vai o Meirelles. Se ele tiver alguma condição, ele vai tentar viabilizar o Meirelles, que se afastou do Ministério justamente com essa possibilidade. Ele sabia, inclusive, Meirelles, que ele não era o primeiro nome, mas ele arriscou essa condição. E para o PMDB acaba sendo importante, porque ele disse, não preciso de dinheiro do partido para me eleger, eu tenho dinheiro e banco a minha campanha sozinho. Ou seja, aí o dinheiro fica para a eleição de deputados, né? Deputados e senadores. Que é o que interessa ao PMDB. Agora, o senador Renan Calheiros... O senador Renan Calheiros... O dinheiro do PMDB já está dividido, cada um sabe o que vai ficar na eleição. Disse aqui o Osmar Serralho no último programa que tudo já está certinho. Não, é o do PP que já está certo. Do PMDB está mais ou menos ainda. Do PMDB também? Há controvérsias, pelo que a gente escuta por aí. O senador Renan Osmar Calheiros... Terra, na verdade, no programa anterior que falou. Na verdade, ali você sabe que Romero Jucá, Renan Calheiros, Michel Temer decide tudo. O senador Renan Calheiros disse numa entrevista que ele deu ao Correio Brasiliense, que eu tive a honra de participar, ele disse que ele não quer saber da candidatura de Michel Temer, tampouco Meirelles, que ele disse que é a versão piorada do Michel, porque ele quer o PMDB livre para poder se aliar com quem quiser nos estados. Ele quer saber da candidatura dele a senador, é isso que o Renan quer, entendeu? Que é um jogo com o PT, né, lá. Ele até apoia o PT lá, entendeu? Para ajudar o filho. O filho dele está bem nas eleições, o Renanzinho, entendeu? E o Renanzinho puxa ele. Ironicamente, inverte a coisa. Quer dizer, o Renanzinho bem acaba puxando o Renan. Porque senão o Renan teria problema de eleição do Senado lá em Alagoas. Agora, deputado, a gente vê claramente que há mudanças na proposta política, na visão que as pessoas têm da política e do Congresso Nacional. A minha avaliação é de que o Congresso terá partidos médios. Acabou aquela hegemonia de um partido com 100 deputados, 80 deputados. O senhor concorda? É isso mesmo? Você tem razão. Você vai ter aí partidos abaixo de 50 deputados na grande... Os 4 partidos. É por aí. Você tem razão. Até porque a população também está meio indignada com a classe política. Hoje o político tem que tomar cuidado. Ele andar na rua, qualquer lugar, ele vai ter dificuldade. A gente sabe de alguns que têm evitado até compromissos públicos com receio. O que é absurdo, né? O político tem que pôr a cara, tem que enfrentar. Agora, eles votam algumas coisas aqui que ficam complicadas por causa dos acertos políticos e depois vai querer pôr a cara na rua e dizer que votou por causa do partido, não sabia o que estava votando, e vocês sabem, tem muita gente que não sabe o que está votando. Chega, o que é para votar? O que está votando? Pelo amor de Deus, amigo.
Não dá, né? Tem que acompanhar, né? No seu caso, por exemplo, o deputado Arnaldo Faria de Sá é conhecido em São Paulo como um grande defensor dos aposentados, né? Sempre. E o senhor comprou uma briga Com o partido por não apoiar a reforma da Previdência. Exatamente. Com o PTB, né? Exatamente. Era do PTB durante muitos anos. Tinha fechado questão, entendeu? Naquele episódio da nomeação da nova ministra do Trabalho, que era a filha do Roberto, entendeu? Roberto Jefferson. E aí o partido fechou questão e eu falei, não aceito, não tem condição. Não dá para votar isso aqui, porque realmente era uma aposta absurda. E o governo veio com muita sede ao pote. O governo tinha aprovado, vocês lembram, depois que tomou posse definitivo o Michel, aprovou a DRU, Desvinculação de Receita da União, pega 30% das receitas de seguridade para pôr no caixa do governo, aprovou a PEC do teto de gastos e achou que é tudo fácil. E queria aprovar a PEC da Previdência no atropelo. E, logicamente, tinha para isso um troglodita lá, que o Marum era o presidente da comissão, lembra? Marum? E se fez ministro às custas dessa presidência da comissão. E atropelou, passou por cima de tudo. Eu alertei o Arthur Maia, que era o relator, que tinha coisas absurdas ali, não tinha uma regra de transição entre um sistema e outro, você está suprimindo direitos. E o governo, pouco caso fez, atropelou, passou por cima. Aí veio o JF e acabou deixando o governo numa situação complicada. As duas denúncias contra o Temer votadas na Câmara deixaram o governo na retaguarda, deixaram com o pé atrás e a situação começou a complicar. E aí o Rodrigo tentou assumir a reforma da Previdência como um representante do mercado financeiro, entendeu? Tentou, marcou data para votação, 28 de fevereiro, ia votar de qualquer jeito, já tinha sido aprovado na comissão do troglodita do Carlos Marum, entendeu? E o Rodrigo veio com muita sede, porque queria votar a reforma da Previdência. Eu tive o desprazer, no dia 28 de fevereiro, de cobrar do presidente, cadê a pauta da reforma da Previdência? Porque ela não estava na pauta. Agora, o senhor vê possibilidade desse projeto retornar ao plenário depois da eleição, em novembro? Esse daí não. Vai ter uma outra proposta de reforma da Previdência no ano que vem. Pelo novo presidente. No ano que vem, com o novo presidente. Esse daí não tem jeito. O governo pensou até em suspender a intervenção para retomar, mas a intervenção é uma mentira. Eles usaram a intervenção para não dizer que perderam na Previdência. A intervenção é meia sola, meia boca. A intervenção que o governador continua lá. Que intervenção é essa? Intervenção tem que atropelar tudo, muda tudo. E você não precisava da intervenção para colocar a Força Nacional nem as Forças Armadas no Rio de Janeiro. Bastava uma GLO. Mas eles disseram que com uma GLO, o que é garantia da lei da ordem, eles não teriam como substituir comando de PM, secretário. Eles fizeram GLO na Olimpíada, GLO mas na ali Copa o do comando Mundo. Da PM continua a cargo do governador. E na intervenção muda isso. Pode ser quem for o coronel do comandante da PM. Na hora que meteu o general 4 estrelas lá, ele afina, amiga. Não estão precisando de intervenção, coisa nenhuma. Fizeram uma intervenção meia boca, entendeu? E como é que você pode deixar no comando do Rio de Janeiro o Pezão, que era vice do Sérgio Cabral, mó ladrão que tem aí? Então, não tinha que ter essa intervenção. Ou então, intervenção inteira. Ok, nós vamos agora para o nosso primeiro intervalo. Você pode participar do nosso programa, mandando as suas perguntas para 17 99647 3337. Repetindo, 17 99647 3337. Ou ainda para o meu Twitter, que aparece aí no rodapé da sua telinha, @DeniRotenburg, ou para o Twitter do José Maria Trindade, que também aparece aí, @José_M_Trindade. Voltamos em 2 minutos com o deputado Arnaldo Faria de Sá, do PP de São Paulo, e que ainda tem muito assunto aqui para você. Não sai daí.